Olá pessoal, então dando continuidade à nossa playlist aí do curso de qualidade da água, né, com foco na alta depuração, vamos resolver um exercício, né? A gente conseguiu aqui, depois de muito conhecimento, muita bagagem teórica, falando dos coeficientes, né, dos modelos, a gente está aqui agora com um problema, né, para resolver. Então vamos aplicar exatamente esse modelo que até agora a gente veio acompanhando nas videoaulas, né? Então aqui nesse exemplo é um exemplo feito já, né? Então vou mostrar um exercício resolvido para vocês. E a ideia é que vocês possam resolver exercícios com outros dados, com outros valores para poderem treinar, né? E irem se capacitando. Belezinha? Então, esse problema aqui é um problema clássico, bastante clássico, né? Muito normal, um problema real, né? Que tem uma cidade, uma indústria, né? E elas lançam aí em conjunto os seus despejos tratados em um curso d'água. Então, é muito comum a gente ter uma rede coletora que coleta o esgoto doméstico e as indústrias, né, ou uma indústria específica de grande porte, ela vai fazer um tratamento em loco dentro da indústria e vai lançar o efluente em condições passíveis de tratamento. Tá? Então, geralmente há uma legislação específica sobre isso em relação ao que a indústria pode lançar e tal. Né? Tem que olhar o órgão ambiental e ver essas condições. Mas assim, vamos pensar que nós estamos aqui como uma concessionária olhando esse lançamento desse esgoto que foi coletado aí num ponto específico, né? Ele foi coletado da rede e vai ser lançado num ponto específico e veio efluente industrial junto, né? Então, o exercício fala que a montante desse ponto de lançamento, a bacia hidrográfica não apresenta nenhuma contribuição pontual representativa, né, sendo ocupada principalmente por matas. Então é isso, essa condição nos diz, né, que valor a gente vai utilizar ali na vazão do rio, né, no AD do rio, no ADBO do rio, né, já que é uma área protegida e não tem influência ali. Tá? Então seria basicamente essa informação nesse sentido, da variável ali antes do rio, antes do lançamento, como é que está a condição da água. Né? Então a jusante, o corpo hídrico, né, o corpo receptor nesse caso, vai percorrer uma distância de 50 quilômetros até chegar ao rio principal. Então essa é a medida que a gente vai trabalhar, né, a distância para modelar, né, para avaliar esse corpo receptor. Tá? E nesse percurso não há outros lançamentos significativos. Se tivesse, a gente teria que fazer o modelo, discretizar ele em trechos. Então seria até esses outros pontos, se tivesse lançamento, e daí fazer uma nova equação de mistura e assim por diante, como eu mostrei na videoaula anterior falando sobre equação de mistura. Caso vocês tenham dúvidas, vocês voltem lá na aula de equação de mistura. Tá? Então aqui é supondo que não tem nada ali para frente específico, então a gente pode trabalhar com esse modelo direto, os 50 quilômetros aqui. Tá? A gente vai ver ali um pouco melhor essa questão. Tá? Deixa eu só abrir aqui o material específico, que seria aqui, então eu falei do exercício para vocês, e vamos continuar aqui. Bom, então vamos levantar esses dados, né? É importante a gente agora ver o que entra nesse modelo, o que é importante colocar nesse modelo. Então, no caso desse exercício, né, os dados são que a gente tem uma vazão de esgoto de 0,114 metros cúbicos por segundo. Imagina que esse esgoto todo é coletado, né, e é medido. Então sabe se a vazão está sendo lançada no corpo receptor. Né? Você tem ali uma tubulação, tem como você medir esse esgoto por um hidrômetro ali, um macromedidor eletromagnético, enfim. É esgoto, né? Não é a mesma medição que em abastecimento de água, né? Mas caso você estivesse fazendo um projeto, né, do zero, um projeto novo, né, você não tivesse esse lançamento ainda, você estivesse imaginando como seria o lançamento sem ter uma rede, sem ter uma estação de tratamento de esgoto, você teria feito uma estimativa populacional e teria feito dimensionamento de vazões de esgoto. Né? Tem umas videoaulas no começo que eu falo um pouco sobre isso, vocês podem voltar lá no começo da playlist, mas caso tenham dúvida também você pode entrar em contato comigo para a gente falar um pouco mais sobre essa estimativa de vazão de esgotos. Né? Então a DBO é uma DBO de 341 mg por litro, de novo, pode ser uma DBO medida, faz análise de DBO, ou vocês vão estar levantando esse dado, estimando ele baseado numa DBO média de esgoto, aí, tendo um lançamento industrial, talvez isso reflete ou não uma DBO um pouco maior que 300, né? 340 no caso. Enfim, tá? Aí também a gente imaginar muito aqui o case real, porque embora seja uma situação real, não é um case real, são dados
de uma situação que já aconteceu, eu estou trazendo. Então, da literatura, né, um exercício do professor Marcos Van Sperling, é um excelente exercício. Mas eu gosto de a gente imaginar hipóteses aí do que pode ser, porque facilita na hora que você estiver no mercado de trabalho, imaginando como é que levantou esse dado, ou enfim, né, ou como fariam para levantar, tá? Então essa é a questão dos esgotos. Então a bacia hidrográfica, a gente tem uma área de drenagem dela, 300 km² e uma descarga específica aí de 2,17. Isso é um pouco do exercício que eu falei, exercício não, isso é um pouco do que eu falei no vídeo passado sobre regionalização de vazão, né? Vamos supor que você não tem a vazão específica, você tem uma vazão, uma descarga aí de uma outra bacia e tem a sua área da sua bacia, então você consegue dar uma estimada, né? Não está dizendo que é uma regionalização de vazão em si, mas seria o cálculo muito parecido com isso aqui, tá? Então é legal que já dá para ter uma ideia disso. Então a gente tem uma área e uma vazão específica, vamos ter que encontrar a vazão real, né? Essa mesma vazão aqui em metros cúbicos por segundo para o rio, que eu não tenho. Né? Características, é um rio corpo d'água de classe 2, né? Então se ele tem esse enquadramento, é muito provável que ele tenha uma qualidade relativamente boa, né? Ele está numa altitude de 1000 metros e temperatura de 23 graus Celsius. Com isso, vamos lembrar, eu acho, é a concentração de saturação, tá? Profundidade média desse corpo hídrico, 0,8 metros e velocidade 0,35. Ó, a análise está sendo feita para o período mais seco. Isso significa que é na situação mais crítica, tá? E é assim que se faz mesmo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o perfil de OD, que é aquela curva que a gente viu, né? Onde ocorre a equação de mistura, há um decaimento, chega no ponto crítico e depois retorna às condições normais. A gente viu isso no vídeo da aula passada. Caso isso altere a classe do rio, a gente vai pensar numa alternativa de tratamento para diminuir o que? Exatamente essa DBO, né? E aí o exercício pede para plotar esse perfil aí, né? Calcular e plotar o perfil, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Determinação aí dos dados de entrada. Então, primeira coisa é vazão do rio. A gente não tem exatamente ela, então tem que calcular. Então, se eu tenho aqui a minha vazão aqui, né? Minha descarga específica de 2,17 litros por segundo por quilômetro quadrado e tem uma área, se eu multiplicar aqui, né, eu vou ter a vazão em litros por segundo. Então vamos lá. A vazão do rio é a descarga vezes a área, 2,17 vezes 300. Vai cortar quilômetro com quilômetro, vai ficar litro por segundo. Deu 0,651 litros por segundo. Vou dividir por 1000, sai 0,651 metros cúbicos por segundo, tá? Então, com isso a gente acha a vazão do rio, né? A vazão dos esgotos chega em torno de 0,114, a gente já tinha esse enunciado, então achamos as vazões, né? OD do rio. O que acontece aqui? O certo seria pegar um relatório, uma análise de água desse rio, né? Mas o exercício aqui ele pautou por uma premissa seguinte: como esse curso d'água ele não tem descargas poluidoras, ele é uma bacia protegida, eu acabei de mostrar isso no enunciado, né, na hora que eu li. Como ele é protegido, não tem lançamento de efluentes, ele deve estar muito próximo da saturação. Então a gente utiliza um valor de 80% a 90% da saturação. Aqui no caso o autor usou 90%, né, ele poderia usar 80% por segurança, né, uma situação mais complexa, mas usou 90% aí, porque vamos supor que ele tem confiança que está muito próximo realmente da saturação desse corpo hídrico, né. Então, olhando naquela tabela da videoaula passada, vocês podem consultar lá, tem no livro aqui, a 23 graus Celsius e a 1000 metros de altitude, né, então a concentração de saturação em função da altitude e da temperatura, eu encontrei aqui a concentração de saturação, 7,8, né? Então 7,8 vezes 0,9, que é 90% desse valor, dá 7 mg por litro. Então nós vamos trabalhar com um dado de entrada de 7 para a concentração de saturação do oxigênio dissolvido, certo? E o OD do esgoto, né? Então a gente vai adotar 0, já que é um esgoto bruto, não tem tratamento, não foi aerado. Suponho que ele está totalmente saturado, né? Saturado de matéria orgânica, né? 300 mg, 341, então não tem como eu ter o oxigênio ali, tá? Bom, a DBO do rio, um rio limpo, então foi adotado também o valor aqui de 2 mg por litro. Poderia ser feito, né? Análises ou um relatório contendo as análises desse corpo hídrico aí, tá? Então, 2 mg por litro. Do esgoto, 341, né? Então já foi também conhecido, já é conhecido isso aqui. K1, né? O K1 foi adotado
0,38, tá? Para um esgoto bruto. A gente já, na aula de K1, vocês têm a videoaula, vocês podem consultar. E lá tem essa informação de como achar esse valor de K1. Então, adotado 0,38, certo? E aí, tem que fazer a correção para a temperatura de 23 graus Celsius, certo? Isso aqui é para 20 graus Celsius. Aí o coeficiente de reaeração, o K2, para essa profundidade e essa velocidade, a fórmula adotada é a fórmula de O'Connor e Dobbins. Então, também nas videoaulas de K2 eu falo como é que calcula usando essa fórmula. Então, 3,73 vezes a velocidade 0,35 elevado a meio, dividido por 0,8 elevado a 1,5. Deu 3,08. Também está a 20 graus Celsius. Então, esse valor, a 20 graus Celsius, 3,08, ele tem que ser multiplicado por 1,024 elevado a 23 menos 20, que corrigiu para 3,31. Tá? Então, tem que corrigir a temperatura aí, tá bom? Bom, então temos, só fazer uma revisão. Temos a vazão do rio e do esgoto, OD do rio e OD do esgoto, DBO do rio, DBO do esgoto, K1 e K2. Temos velocidade para calcular depois a relação entre tempo e distância do rio, K1 e K2, e estão corrigidos aqui. Aqui, como eu comentei, né, tempo de percurso, se eu tenho 50 mil metros, né, e tenho 0,35 a velocidade, para eu saber o tempo de percurso desses 50 mil metros, não, tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Né? A velocidade está em metros por segundo, um dia tem 86.400 segundos, então aqui eu transformo para dia, dá 1,65 dias. Né? A concentração de saturação 7,8, já mencionada, é um dado que eu tenho que ter, né? Para essa temperatura e essa altitude, só apenas pontuando aqui. E o OD mínimo para essa classe do rio é de 5 mg por litro. Então nós vamos calcular um perfil de OD, e esse OD, né, vamos calcular a concentração crítica, o tempo crítico, a pior situação. Mais importante lembrar que ele não pode ser menor que 5. Se ele for, a gente vai ter que pensar em diminuir aquela DBO, aquela matéria orgânica que está chegando. Né, que é implementar uma estação de tratamento de esgoto, adotar uma eficiência, prever uma remoção e isso por diante. Mas aí a gente deixa isso para uma próxima aula se for necessário. É importante a gente concluir se precisa ou não essa estação. Então vamos lá. Esses são nossos dados de entrada aí. Né? Vou dar até um zoom aqui para a gente poder visualizar bem. Então eu tenho lá um esgoto a 0,114 metros cúbicos por segundo, o OD dele é zero, ele é um esgoto bruto, e a DBO de 341 mg por litro. A vazão do rio é 0,651, né? Essa é a relação entre essa vazão e essa é a razão de diluição. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, uma relação aí de 6, praticamente. Né? OD do rio 7, então um rio de boa qualidade, e a DBO 2, então uma DBO baixa. Né? A velocidade 0,35, a profundidade 0,8, a distância é de 50 mil metros, 50 km, o tempo de 1,65 dias, e 50 km com essa velocidade. Tá? O K1 0,44 foi, né, calculado. Vamos retornar aqui, né, ele estava com 0,38, mas corrigindo ele vai para 0,44. Né? É a mesma equação aqui, que é a equação da correção do K2, né? Só que esse θ ele é 1,047, tá? É a mesma coisa. Seria 0,30, cadê o valor? 0,38. 0,38 vezes 1,047 e 23 elevado a 23 menos 20, que é 3, né? Tá? Então deu 0,44, 3,31 foi calculado, 7, 8 e 5. Beleza? Então, isso é o passo inicial para a gente poder levantar todos os dados e organizar o modelo. Agora a gente começa a entrar nos passos aí para chegar no perfil de OD. Né? Então, primeira coisa, primeiro passo com os dados já levantados, com os dados definidos. O primeiro passo é esse aqui, é a equação da mistura. Então, a concentração na mistura do OD. Então, a gente vai pegar vazão do rio, OD do rio. Multiplica mais vazão de esgoto vezes OD de esgoto, que aqui é zero no caso, né? Dividido pela vazão do rio e vazão de esgoto, dá 6
miligramas por litro, tá? Então, na mistura, ele cai para 6 miligramas por litro. E tinha quantos? 7 miligramas por litro, né? O rio. Tá? Então ele vai para 6. Ocorre o decréscimo para 1, né? Aí eu preciso saber agora o déficit de oxigênio. Essa sequência está na videoaula passada, aula passada. Então vocês podem também, quem quiser olhar só a sequência e compreender, eu discuto bastante lá, vocês podem olhar no vídeo da aula passada. Então o déficit é a saturação que é 7,8 menos esse valor que ocorreu, que ele vai estar na mistura. Então há um déficit de 1,8 miligramas por litro. É 1,8 miligramas a mais que deveria estar do que está na mistura, que seria 6, né? Bom, calculei OD na mistura, o déficit, né, da mistura, certo? Vamos para trabalhar com a DBO, né? Então, a minha DBO, aqui no caso, ela é... Eu vou fazer a DBO da mistura, né? Que é a vazão do rio, a DBO do rio, semelhante ao que a gente fez aqui, só que com os dados de DBO do rio, que é 2, DBO do esgoto, que é 341. Mas eu preciso calcular também o KT, essa constante, que vai transformar a minha DBO5, né, que a gente está trabalhando, na DBO última, que vai ser usado nas etapas seguintes. Então, o cálculo é 1 dividido por 1 menos exponencial de menos 5 vezes o K1, ó, é o K1. Então, o meu KT é 1,12, tá? A gente guarda esse valor, né? Faz a equação da mistura, como eu já comentei, vazão do rio, DBO do rio, vazão do esgoto, DBO do esgoto, 0,651 vezes 2 mais 0,114 vezes 341, divide pelas somatória das vazões. Deu 53 mg por litro. Aí o que acontece? Esses 53 mg, né, olhando essa fórmula aqui, ó, KT é igual a DBO última vezes DBO 5, né? E lembrando que DBO última é L0, ó, então DBO última aqui, vem para cá, é L0, certo? Então eu vou pegar DBO5, que é 53, vezes o KT, que é 1,12, 53,112. Deu 59 miligramas. Então, a L0, a DBO última, é 59. Essa L0 é a mesma coisa que aqui, ó, DBO última, tá? Por isso que eu peguei a DBO5 e multipliquei por KT. Essa fórmula aqui, ela veio parar aqui, certo? Então, de novo, L0 é a DBO última, certo? Bom, então eu tenho meu OD na mistura, eu tenho o déficit que ocorreu com essa mistura, eu tenho minha constante que transforma a DBO5 para a DBO última. Na mistura, a DBO vai para 53 mg, era 341 no esgoto, né? Com a diluição e tal, foi para 53, né? Só que na verdade, como DBO última, não DBO5, eu estou com 59 mg por litro. Beleza? Aí, qual que é o próximo passo? Tendo todos esses valores agora, né, que eu tenho das concentrações de DBO e OD na mistura, e a DBO última, no caso, e déficit, né? Eu posso vir aqui agora para calcular o tempo crítico. Em que momento é a pior situação? Eu preciso muito saber disso porque eu estou em busca de saber o que pode acontecer de pior com esse corpo hídrico em função desse lançamento. Então eu vou pegar, né, o valor L1 dividido por K2 menos K1. Esses valores eu já tenho de entrada no modelo, K2 de novo K1, LN, né, de K2 sobre K1. 1 menos D0. D0, o que é D0? Não lembro. Déficit de oxigênio. Então 1,8 vem para cá. 1,8. O K2, K1. Aqui, ó, DBO a última, tá vendo? Não vai ser 53, vai ser 59. Então 59 vem para cá e o K1 é 0,44, o K2 é 3,31. Então o meu tempo crítico, né, aqui está montada a equação, vocês podem dar pausa no vídeo, tentar executar esse valor e ver se bate. 0,63 dias. Então quer dizer que o meu percurso total ele tem 1,66 dias. A 0,63 dias vai ser a concentração crítica, o pior valor de oxigênio, tá? Então, eu tendo, né, aqui para calcular essa distância crítica, né, basta pegar o tempo crítico vezes a velocidade está em metros por segundo, né, como eu quero saber controlando com a relação de dias, né, o tempo está em dias, 0,63 dias, que é o tempo crítico, eu pego essa velocidade e multiplico pelo tempo em dia, né? Transformo os segundos em dia, certo? Então dá 19.051 metros, dá 19, arredondando 1 quilômetro mais ou menos. Ali vai ser minha pior situação, tá?
Então eu já sei aonde é a estação, a 19 quilômetros. Lembrando que o trecho tem 50, então é 19 quilômetros, quase 20. Eu tenho ali onde vai ser o pior ponto da concentração do oxigênio. Bom, tendo esse tempo crítico, eu consigo calcular o déficit crítico, né? Se vocês forem na videoaula passada, eu explico bem isso, mas basicamente a gente está pegando o seguinte: qual é a concentração de saturação que deveria estar, né, nesse tempo crítico, né? E ocorre uma queda, né? Então essa queda é o déficit crítico. Eu achando ela, basta pegar a concentração de saturação, tirar o déficit crítico e eu vou achar exatamente a concentração crítica. Então o déficit crítico, que é exatamente esse decaimento da saturação até esse ponto, né? Ele é o K1 sobre o K2 vezes a DBO último, que é 59, vezes exponencial de menos K1, que é 0,44. É menos, é negativo, tá? Não esqueçam disso, porque ocorre um decaimento, né? Vezes o tempo crítico. Então é para saber o déficit naquele ponto, 0,63. Você pode saber o déficit crítico em outros. Desculpa. O déficit crítico é no tempo crítico. Mas você pode tentar descobrir déficits ao longo dos tempos aí, por exemplo, se for um interesse seu a 10, 15, 20, 50 quilômetros. Então, vai ter um déficit de 6 miligramas. Como eu comentei, para eu saber, existe a concentração de saturação, existe uma queda, um déficit, que foi 6, e eu quero saber esse ponto, o ponto crítico. Então, o que eu estou fazendo aqui? O OD crítico, né, que é esse ponto que eu quero saber, ele é a concentração de saturação menos esse déficit. Então, a concentração de saturação é 7,8 menos os 6, que eu acabei de calcular. Isso me dá o valor de 1,8 miligramas por litro. Então, esse valor ele está abaixo de 5. Significa que esse meu lançamento vai mudar a classe do rio, né? Então eu preciso implementar uma estação de tratamento de efluente, de esgoto doméstico, né? E tem industrial, enfim, uma estação de tratamento de águas residuárias para diminuir a DBO, recalcular o que ocorre nesse modelo e talvez melhorar esse OD crítico aqui, esse OD mínimo que está acontecendo, tá? O perfil, né? A gente determinou já que precisa de uma estação, mas eu preciso calcular o perfil, né? O exercício fala sobre calcular esse perfil. Então, essa é a equação, né, onde eu calculo o perfil. Né? Então, a concentração no tempo qualquer. É a saturação, K1, K2, L0, que é a DBO última, o K1 se repete, concentração de saturação, a concentração do OD na mistura, K2 vezes o tempo. Aí é o tempo qualquer. Esse tempo pode ser variado o seguinte, né? Esse T aqui, que é o que vai variar, para calcular o perfil. Ah, professor, eu quero calcular o perfil. O que eu faço? Eu vou variar o T, exatamente o T. O que você pode fazer? Faz uma tabelinha. Você tem as distâncias lá, 0, 5, 10, 15, 20, 50 quilômetros. A gente viu que 50 quilômetros dá 1,65 dias. Refaz aí para 45, quanto dá para 40, 35, né? Qual que é a fórmula? A fórmula é essa. Distância é tempo e velocidade. Né? Se você quer distância, pega o tempo pela velocidade. Se você quer tempo, pega a distância e divide aqui, certo? Então, depende do que você vai escolher. Vai começar chutando distância ou tempo, né? A gente começa com distância, porque a gente não tem esse tempo, né? Então a gente provavelmente vai chutar o T. Mas o importante é chegar ao T, ter esse tempo em dia, porque é esse T que vai parar aqui na fórmula da concentração no tempo qualquer. E aí eu consigo ver. Né? Então, na mistura, no tempo zero, né, na distância zero, onde ocorre a mistura, é 6. A equação da mistura me deu isso. A 5 km, aí eu já começo a jogar aqui. A 5 km, o T vai ser 0,17. A 10 km, o T vai ser 0,33. E assim por diante. Né? O que vai chegar nesse gráfico. Então, eu tenho 0, 5, 10, 15, 20, 20, 50. Enfim. Eu percebo aqui que logo, né? Eu vou mandar os dados da tabela. Tá a 6, mas com 5 km o OD já está 3,6, ele está abaixo de 5. Então, nos primeiros 5 km eu já tenho um impacto que tá, já é um impacto negativo, né? O lançamento da matéria orgânica causou o decaimento do oxigênio, o que ficou abaixo da legislação do enquadramento do corpo da classe 2 do Rio aí, abaixo do permitido. Então, eu preciso aqui, de alguma maneira, diminuir esse lançamento de DBO até para que isso aqui fique mais estável, né? Fique mais estável aqui acima de 5, certo? Então fica aí, né, também para vocês agora tentarem fazer esse exercício propondo uma estação, ela vai ter uma eficiência
Na aula passada eu mostrei uma tabela, tem uma videoaula onde tem a tabela mostrando esses valores de eficiência. Você pode estimar a concentração de DBO na saída de uma ET. E você pode propor uma ET com 30% de remoção, 60%, 90%, qual que é ideal para que não ocorra essa mudança aqui na classe do rio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É um exercício muito prático, muito simples. É a base de vários outros modelos de qualidade da água. E entender isso aqui, essa dinâmica, calcular isso, entender os valores, os coeficientes, né, as constantes, é muito importante, porque isso ajuda depois sempre a entender sobre modelagem de qualidade da água de forma geral. Acho que o primeiro passo é esse. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição, tá bom? Curte aí, compartilha, comenta e um forte abraço.